Oiê, que maravilha! Mais uma live. Hoje eu vou estar com Diogo Fagundes, um amigo, um médico ortopedista incrível, tem um trabalho fenomenal. O cara, quando eu falo trabalho fenomenal, o cara foi médico do Flamengo, né? Então, cuidar de joelho de jogador, cuidar dessa máquina que é o jogador de futebol, é de uma responsabilidade incrível, né? E a gente vai estar trocando uma ideia com ele hoje sobre essa relação nossa, né? Eu com a medicina, nossa troca, ele quer dizer, eu que tive uma troca com a medicina, ele que teve essa troca com a arte, como isso funcionou e como isso aconteceu com a gente, beleza? Aguardando ele entrar aqui, solicitar. Diogão, você entrou, né? Solicita por favor, já para eu aceitar aqui. Batatinha chegando, uma galera aqui já, que maravilha. Ter vocês nessa quarentena, isso faz uma diferença muito incrível, né? Tá próximo assim, conseguir ter essa troca com vocês. Diogão, solicita, só solicitar, eu estou aqui aguardando a sua chegada. Que maravilha, só gente boa, Omena, Farofa, diretamente de Lisboa, que maravilha. E vai render, essa resenha vai ser boa, hein? Tem muita coisa interessante para a gente falar sobre a nossa máquina e a nossa alma. Diogão, solicita para participar da live e eu já vou te aceitar aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Gente, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Como é que tá? Se tiver qualquer tipo de falha aí... Agora chegou. Maravilha. Se tiver qualquer tipo de falha ou coisa assim, é só vocês sinalizarem aqui pra gente que a gente fala mais alto, melhora o áudio. Marcinho, MM. Diogão. E aí? Caramba! Que face bonita! Rapaz, eu tava com dificuldade de chamar aqui, cara, solicitar perdão. Normal. E aí, como é que você tá, irmão? Estamos no mundo real. Melhor agora. Não estou melhor porque a gente não está trocando essa resenha junto, um do lado do outro. As nossas resenhas são sempre muito construtivas, são muito incríveis. Gente, vou até pedir perdão se eu chamar de irmão, se eu chamar de qualquer outra coisa aqui. A gente tem uma intimidade muito interessante. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, sobre essa troca, né, entre medicina e arte, com esse cara incrível que é o Diogo, doutor Diogo Fagundes, o cara que conserta a nossa máquina, o cara que coloca a nossa máquina na linha, né? Diogão, fala um pouco sobre você. Perdão. Só para esclarecer, gente, isso aqui é uma resenha com arte. Então, a nossa ideia é desenvolver, através de um assunto, de um objeto, né, desdobramentos, para que a gente consiga ter um diálogo sobre qualquer coisa. E a gente aqui está tentando trazer, estou trazendo meus amigos, gente que eu conheço, gente também que tem outras ideias, mas que são de diferentes áreas. E onde todas elas se relacionam, né? Todas elas falam sobre vida. Então, de certa forma, estamos conectados, né? E, Diogão, fala pra gente um pouco da sua profissão, sua formação, Vamos lá? Seja bem-vindo. Pessoal, é uma honra para mim aí ser convidado aí por essa sua iniciativa incrível de tentar... Eu uso o termo de tentar espalhar a arte por onde você passa, né? E ontem eu estava vendo aí seus stories e você está publicando, espalhando arte, QR Code pelo Rio de Janeiro. E isso me veio à cabeça, caramba, cara, como que eu sou privilegiado por ter um amigo tão inteligente, né? Que honra! E eu estou te agradecendo aí pelo convite. E vamos tentar fazer com que esse povo aí, são 17 pessoas agora assistindo ao vivo, que eles consigam entreter, entender um pouquinho de arte do que você tem para falar. E às vezes muitas pessoas podem ter e ouvir o que eu tenho para falar com a minha mentalidade antiga. Na verdade, eu era completamente avesso à arte. E conforme a live for passando, a gente vai conversando mais sobre isso. Mas eu primeiro te agradeço aí pelo convite. E vou te falar a verdade, eu não esperava que você fosse me convidar, irmão. Porque eu não entendo
2% de arte, mas eu acho que você foi muito amigo comigo de fazer esse convite. O pior que não. O mais interessante, o Diogo, gente, me fez essa pergunta, né? Mas por que você me escolheu para fazer a live? Eu falei, porque a nossa troca foi muito incrível. Eu aprendi muito com a medicina, né? Sempre curti, sempre gostei, mas sempre tive aquele medo, né? E é o medo que a gente vai abordar aqui também, né? Falando sobre esse lado objetivo e esse medo que a gente tem de entender a própria máquina. Gente, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de qualquer outra coisa, primeiro, né? A gente tem que ter a nossa máquina, o nosso corpo, nosso templo, né? Funcionando bem, estando bem. E Diogo, Sim. mais do que ninguém, é o cara que cuida disso, né? Quando eu falo de É. funcionando bem, eu não falo de perfeição não, tá, gente? Porque aqui, ó, eu não tenho um dedo e isso aqui me alertou para descobrir muitos sentidos na arte. Então, não fica nessa de tem que estar perfeito para fazer. Esquece. Você Pessoal, tem que agora que fazer as você me coisas. falou, agora, desculpa te interromper, agora que você me falou dessa questão do sem dedo, veio na minha cabeça aqui uma história muito peculiar, né? Aham, Eu fico olhando suas obras de arte, seus desenhos, cada coisa que você faz. Falei, caraca, esse cara, até para botar um botão na camisa, faz melhor que eu. Tem todos os dedos, esse cara não tem todos os dedos, faz melhor que eu. E aí me veio na cabeça, na época de residência, que eu fiz residência no Miguel Couto, de um amigo que tinha um dedo deformado. E quando ele colocava aham, luva para operar, esse dedo ele ficava meio torto dentro da luva. E, incrivelmente, ele aham, operava muito bem. Parecia que, na real, o dedo se encaixava entre um osso e o outro, entre as suas imperfeições da anatomia do dedo. O cara operava aham. incrivelmente bem. Eu pensava assim, rapaz, amor, impressionante. A mão esquerda deformada dele era melhor do que a perfeita. Incrível Entendo, isso, né? eu entendo e tenho muito essa experiência, né? Eu acho que quando a gente tem essa Ah, grande necessidade, a gente tem uma necessidade de fazer aquilo, a gente acaba levando mais atenção sobre isso. Então você acaba se esforçando para fazer melhor, acaba fazendo melhor, né? eu estava falando sobre a residência, acabei que eu não me apresentei, mas eu sou. Não sei se você falou antes, né? Eu estava tentando te chamar, Pode, solicitar. pode, Mas pode eu sou falar, ortopedista, eu autoridade. sou cirurgião de joelho, e essa época que eu operava, eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu trabalhava no Flamengo. E algumas vezes eu via um talento de algum jogador que, por mais que ele tivesse o maior talento do mundo, se ele não treinasse, se ele não lapidasse o seu talento, e algumas vezes outros jogadores que não tinham tanto talento como esse craque, eles conseguiam chegar ao profissional e esse craque morria antes, porque ele não ficava treinando, entendeu? É, Então, essa questão de tentar obter mais resultado com a sua imperfeição acaba levando a maiores sucessos, né? é um exemplo, né, no futebol, no caso, né, nesse sentido, do Cristiano Ronaldo e do Neymar, né? Eu Do já Messi. vi muita gente nas minhas resenhas falando sobre o Neymar tem talento e o Cristiano é um cara O que se Neymar esforça também. tanto que ele chega, os níveis, né, começam a bater. Eu também já tive muito Uhum. isso durante minhas aulas, a pessoa que entrava lá com uma habilidade, eu nem chamo de talento, chamo de habilidade incrível, só que ela era tão desleixada e achava que já estava bem, que aí não tinha talvez essa necessidade, a necessidade do cirurgião que tinha um dedo torto de fazer o melhor possível. Aí o cara acaba se desdobrando e indo muito Verdade. além, né? Tô vendo gente Isso entrando é. aqui, irmão. Lembra o Aham. pessoal de botar o aviãozinho e mandar direct pro pessoal para começar a assistir a nossa Boa! live. Uma boa isso. Maravilha. Gente, olha só, tá começando a live, a gente está aqui ainda, né, se apresentando praticamente e falando alguns causos que a gente tem nas relações, tanto da experiência do Diogo com medicina, minha experiência com arte. Então a gente vai começar a fazer uma troca bem interessante. A gente vai falar principalmente de corpo, né? E aí todas essas expressões que saem, né, dessa máquina que a gente tem. Então, clica ali no aviãozinho, manda, convida. Se você conhece um médico, chama. Se você conhece um artista, chama. Se você conhece quem não gosta de arte, chama. Se você conhece quem gosta de arte e fala que não entende, chama também. Então, chama geral para participar, que é muito interessante interagir e mandar umas perguntas. E quem mandar pergunta, por favor, clica ali na Rodolfo interrogaçãozinha fez para a uma gente pergunta pegar todas aí. essas perguntas e responder. O que tem nessa caneca? O que tem aí, Jogão? Rapaz, tem Pois é, na minha um caneca aqui tem um cafezinho esperto. cafezinho, né? Hum.
Na minha tem um gin com um Red Bull. Sempre Red Bull, Maravilha. né? Em homenagem ao Chesco. Aham, e só galera boa. Então, show. Diogão, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos começar a aprofundar nesse papo. Como é que foi essa experiência? A primeira vez que você entrou no ateliê? Como é que foi essa ideia? Como é que foi esse primeiro contato, né? Cara, eu não sei se eu já te falei isso, né? Mas eu tinha Chegou muito a hora. preconceito com a galera da arte, né? Aham. Eu sou daqui de Cabo Frio, você também é daqui da região. E, inevitavelmente, a gente tem muitos amigos toda a cidade nossa amiga, da nossa faixa etária, né? Por mais que um seja um pouquinho mais próximo do que o outro, eu conhecia algumas pessoas da arte e meu grande amigo, meu melhor amigo, é o Zé, ele sempre teve uma relação muito mais próxima com o pessoal da arte do que eu. E vira e mexe, ele me chamava para ir nos eventos de arte. E aí eu ficava pensando, rapaz, o Zé tá meio esquisito. Eu ficava pensando assim, cara, não é a minha praia essa parada de arte, entendeu? Eu não. Aham. Você ficava meio com aquele olhar preconceituoso, assim, sabe? Pô, arte, na minha cabeça, sempre foi uma maneira de pensar assim, um cara que é muito deixa a vida me levar, entendeu? E encontrou uma forma de conseguir ser remunerado. O cara que o que eu recebo sempre é o cara que é livre, né? É, Ele tem a liberdade dele, ele é um cara que faz o que ele quiser, é uma pessoa. Eu ouvi e muito eu isso. sempre tive as minhas regras, assim, de que quando você faz 16, 17 anos, você tem que entrar no vestibular, Sim. engenheiro, advogado, você... Enfim, hoje em dia, isso tem mudado. Tem gente que não tem faculdade e está estourando aí com tantos outros empregos aí, enfim, com essa parte de tecnologia, né? E a arte, na minha cabeça, quando adolescente, era mais relacionada a essa questão do vagabundo conseguir ser remunerado. Isso, Sim. hoje eu observo que é uma forma completamente preconceituosa que eu tinha. E Aham. isso, na verdade, Sof- assim, Sofri não na vejo. pele. É, na verdade, eu não vejo mal nenhum falar isso, porque hoje eu Aham. falo com propriedade de me criticar, né? Porque Aham. meus grandes amigos são artistas, você, Farofa, Antônio, e eu, Batata, enfim, eu vejo em cada região, em cada situação, eles produzindo arte, Batata fazendo excelentes cenários de festa, produzindo o palco, um excelente produtor, Antônio também, Farofa, porra, mega inteligente, você, um Eu artista sou monstro. Eu vou gigante. na E rebarba aí eu deles aí. comecei a perceber, eu comecei a perceber, pessoal, que em alguns livros de medicina, eles tocavam, de ortopedia no meu caso, que eles tocavam no seguinte termo: a ortopedia é a arte da reconstrução humana. Aí eu perguntei assim, será que eu sou artista também? E aí eu me fiz a pergunta, será que eu sou vagabundo também? Se você trabalha tanto, será que é? E aí, cara, eu fiquei assim, pô, não é possível, eu preciso melhorar. E aí apareceu você dentro do ateliê, que é a história que você, a pergunta que você me fez. Eu Aham. comecei a olhar aquilo assim, falei, caramba, que lugar energeticamente falando diferente, né? É um lugar muito incrível. E aí eu entrei no ateliê, eu olhava aquele pé direito alto, um lugar assim. Para quem está assistindo, eu recomendo conhecer Ateliê Fessal em Santa Teresa, Largo das Neves 12. Incrível lugar, incrível. E os quadros eram realmente muito belos, mas um em especial chamou a minha atenção. Eu não sei se é esse que está aí atrás de você. Tá aqui. Não, Esse, exatamente. não, esse é o Essa aqui novo, é que uma ela tá com a releitura do máscara. Covid. É. Isso aqui já é a Isso, releitura sobre a pandemia, que é um retrato da Mariene. A Mariene, que é a que está estampada na nossa nota, no nosso dinheiro, que vem isso. ela surge Estátua da numa tela de Liberdade. Delacroix, e representa a liberdade, a fraternidade e a igualdade, que é uma tela muito clássica do Delacroix, ele correndo com uma mulher segurando a bandeira da França com os seios de fora, representando essa liberdade.
E aí eles tiram essa figura, montam uma estátua da liberdade, que dão de presente para os Estados Unidos cagam na cabeça da França, eles montam outra para ele, tem lá também, e aí isso vem parar no nosso dinheiro, representando a República Nova do Brasil, e que representa essa liberdade. Só que ao mesmo tempo que ela representa a liberdade, ela representa a prisão, né? Ao mesmo tempo que o dinheiro, Né? ele te aprisiona. Então, isso aqui é tudo feito com cartão de crédito, né? Então tem o nome é o magnetismo de Marielle. Então, como é que a gente lidar com essa coisa? Porque se deixar demais, o dinheiro acaba... E aí finalizando aqui, eu entrei no teu ateliê e aí comecei a ver várias obras de arte, escultura. Eu falei, rapaz, o cara é bom mesmo, hein? Mas para impressionar analfabeto, qualquer arte de merda é bom, né? Sim. Aí eu fiquei pensando assim, vou começar a interrogar esse cara aí, ver se ele é bom mesmo. Aí você chegou com aquele jeitinho, Eu lembro muito bem. Aí você chegou com aquele jeitinho e fala que, ó, a arte, o quadro, você tem que olhar de perto, olha, cada detalhe, aí vai dando, vai se afastando, e existe um termo que se chama step back to be a big picture, né? Dê 2 passos atrás para ver uma grande imagem mais, né? Que você consegue enxergar de uma forma mais ampla. E aí você consegue ver de perto Aí você, daquele seu jeito, cheira, curte, tenta entender o que o autor está querendo dizer. Eu falei, cara, esse cara é muito doido. É muito bom ouvir isso e passar isso, as pessoas estarem ouvindo isso. E aí eu não sentia nada. Eu olhava aquela obra de arte e não sentia nada. Nada. Eu falava, caraca, mano, tem gente que compra isso, né? Interessante, né? O nego tem dinheiro sobrando. E aí foi. Aos poucos isso foi passando. Então eu pensava que as pessoas compravam por pena do cara que é artista, entendeu? Porra, o cara é artista, né? Tô com pena dele, vou comprar uma obra de arte. Então, assim, o que eu estou falando é a real mesmo, a verdade do que eu senti quando entrei no ateliê. E lembra o que eu falei para você quando eu entrei no ateliê? Você me perguntou assim, e aí, nego, tá curtindo aí as obras de arte? Aí eu, cara, como é que eu vou falar para ele? Falei, pô, irmão, não tô curtindo muito não. A única obra de arte que eu curti mesmo foi aquela do cartão de crédito, porque a distância dá exatamente o rosto da moeda de R$1, da nota de R$1. Exatamente. E o restante todo do ateliê não servia. E aí eu comecei a pensar, não é possível que esse cara faz um quadro espetacular, todos os outros, para mim, são ruins. Talvez eu seja o problema, né? E aí eu comecei a frequentar mais o ateliê e começar a observar como que você fazia e como que era o processo, desde pegar a terra no Jardim das Delícias, produzir a cor exatamente do jeito que você queria. E aí eu vi que o quadro tinha uma coisa muito, muito ligada àquele momento. Tanto é que o quadro que eu falei que não curti é o que eu tenho hoje na minha casa. Gente, deixa eu falar a verdade. Esse cara chegou num dia, nessa conversa, né? Ele falou bem claro, assim, de maneira... Olha só, por que você não volta a fazer aquilo ali? Isso que você faz hoje eu não gosto, eu não acho legal. Isso foi de uma beleza, de uma sinceridade, abertura. né? E é uma sinceridade bela, porque às vezes a gente fica nessa de se mostrar, de querer se mostrar de uma forma e não passar o que a gente está pensando para o outro, mas a arte ela é feita para isso. Você lembra que naquela noite a gente falou, eu cheguei a tocar no assunto, eu falei, então, irmão, aquilo que eu vivia não é mais o que eu faço hoje. Eu fui um pouco mal educado, meu irmão. Não, você foi muito claro, e a gente tem intimidade para isso, mas é interessante que você, naquela época ainda a gente estava iniciando uma certa intimidade, você já teve essa liberdade. Mas a arte, ela serve para isso. Se você não entendeu, ou não gosta, ou qualquer não, ela precisa ser expressada, porque ela mexe com alguma coisa dentro de você que você vai começar a visitar, você vai começar a querer entender, e é aí que a arte começa a dialogar com a gente.
Quando a gente fala de É, arte como diálogo, ela funciona muito nesse sentido. Não gostei, opa, o que tá rolando? Ou gostei, opa, o que me tocou? Não é só eu, digamos que um aham. bonito, né? Eu sempre fui muito pragmático, né? Muito objetivo. Sim, E eu imaginava assim, pô, vou investir em aqui, isso aqui vai me dar retorno lá. E aí eu pensava assim, em relação à arte, eu vou investir na arte, que retorno que ela vai me dar? E aí eu não conseguia entender o retorno que ela te dá é um retorno incalculável, porque não tem como medir. À medida que o tempo vai passando também, eu espero que daqui a uns 10 anos essa obra de arte valha 10 vezes mais que eu comprei, tá? amém, Mas, amém. mas, eu, mas, a, mas a questão da questão do valor imensurável poxa, eu adquiri um bem que é a arte, pensando naquele momento que eu estava vivendo. Então, esse momento aqui, quando eu olho para essa obra de arte, eu sinto que a arte, na verdade, é a forma que você tem como olhar um objeto, olhar um quadro e trazer sentimentos para você, certo? Aquilo pode trazer sentimentos negativos ou positivos, à medida que você viveu a sua história. Por exemplo, há pouco tempo você postou um quadro que, para mim, parecia como um morcego preto com uma costela. E eu Exato. olhei aquilo e falei, caramba, meu irmão, meio macabro, né? Uhum. Então, assim, para outras pessoas que têm histórias diferentes que a minha, para aquilo pode trazer uma sensação maravilhosa. Então, Exato. Exato. a arte é diferente, né? A sua E assim, quando eu experiência quero é o primeiro. produzir, quando eu quero produzir, nessa quarentena eu tenho lido muito livro, a gente tem trocado bastante ideia sobre isso, como que as coisas negativas acabam nos tornando um pouco mais inteligentes também. Veio uma hora boa. Eu não tinha o hábito de ler. E a Uhum. leitura também é uma forma de arte. E eu Total. escolho esse cantinho aqui, às vezes, para ficar olhando e curtindo. Então, imagina quantas coisas eu estou produzindo nesse ambiente de arte que eu criei dentro da minha própria casa, até a cirurgia, planejamento de cirurgia. Eu olho para o quadro, tem um Fusca que me traz coisa boa, sentimentos bons que me fazem produzir mais e, naturalmente, render mais, né? Sim. Você começa a dar sentido aos seus sentidos. Ler é Aham, o olhar e você começa a imaginar. O seu cérebro começa a funcionar. Quando você ouve uma música, você sente que o seu ouvido está vivo, você está vivo, né? aham, Sua audição começa a funcionar em várias tonalidades e ela te remete a um momento que você já viveu ou começa a construir alguma coisa que você está vivendo naquele momento. Né? Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente relembra muito o que a gente já viveu. Aí você tocou no assunto de ter tido uma experiência, né? E às vezes você olhou só para uma coisa que você conseguiu entender, mas às vezes a gente se bloqueia, não entende que aquele momento precisa de aham, uma certa atenção e não funciona nessa forma, vou tentar ser claro. A gente não senta e espera que a obra de arte venha mexer com a gente. A gente uhum, para frente a ela, se movimenta frente a uma obra de arte, seja ela escultura, instalação, pintura, o que for, e vai interagir com ela. Isso se chama talvez o entrar no barco, né? Querer participar daquilo. Se você chega ali na frente e fala, me toque, mexa comigo, aham. esquece. Nada acontece, nada faz Tanto sentido é que dentro dessa história. no começo, assim, quando eu estava vivendo mais esse ambiente de arte, os quadros que eu mais curtia eram aqueles objetos claros, Sim, que não tem para onde você viajar muito, que é aquela aham, Kombi, o sim, Fusca. Então, assim, é aquilo e ponto, né? E à medida que a gente vai evoluindo, né? E o Vergara usou um termo que eu guardei isso como uma aula, né? O Vergara é aham. incrível, né? Poxa, E eu tive a oportunidade de viver com é, você aí no ateliê. exatamente, abrindo esse parênteses para o que você vai falar, o Diogo estava numa conversa aqui no ateliê com o Vergara e como é que foi, Diogão? Como é que foi essa conversa sobre arte? Cara, muito incrível, foi muito incrível, porque o Vergara, ele abre a boca e te dá uns estalos assim que, caramba, rapaz, eu vou dar vontade de anotar
no papel para você não esquecer, né? Exatamente. E eu vivi isso ao vivo, né? Não ao vivo igual ele falou live, mas ao vivo Aham, na época que a gente não tinha essa questão de isolamento social. exato. E, e aí, ó, balão. Opa, amém. Aí eu tava pensando aqui, cara, o Vergara falou uma frase na live Aham. de vocês No e ao vivo, guardou no ao como diz vivo, no ele, ao ao vivo, vivo, que ele a gente gostou de mudou falar, né? até. Aham, É, aham. a educação visual é um termo que a gente tem que levar para vários âmbitos. E, cara, eu vou te contar uma história rapidinho. Você fala que eu falo muito, mas a primeira aula de Por favor. ortopedia que eu tive, o meu professor colocou um slide lá na aula de uma fratura exposta. Aham. E aí ele colocou aquele slide e mandou, falou com o pessoal lá na sala de aula, né? E aí, quem que tem nervosinho de olhar essa foto aqui? Com um tom de deboche. E aí, ninguém levantou a mão. Tipo, uma ou outra assim levantou a mão. E aí a gente ficou com vergonha, né? Que, porra, vou levantar a mão, tô com nervosinho, sou estudante de medicina, me respeita, né? Sim, sim. E aí ele perguntou assim, e aí ele disse assim, estou diante de muitos psicopatas, porque 70% das pessoas que não ficam com nervoso de olhar uma imagem dessa, imagina uma fratura exposta, têm tendências psicopatas. Então, meu amigo, se você tem nervoso de olhar uma fratura exposta, levanta a mão, professor. Eu não estou acostumado a ver isso. Isso se chama educação visual. E isso serve tanto para a medicina, quanto para a arte, quanto para você que foi comigo até no encontro de joelho. Total, eu tô aqui me segurando para começar a falar, porque, gente, quando a gente colocou o título, o objetivo e o subjetivo, eu até vou dar uma desenrolada legal agora nesse assunto. Eu liguei para o Diogo e falei, Diogão, vamos falar sobre o quê? O jogo? Medicina e arte. Falei, não, mas espera aí, o que a gente pode ver além? Né? O que esses nomes dizem Medicina e além arte, disso? ponto. É a medicina e arte, cara. A gente vai falar de quê? Eu falei, não, mas de repente a gente pode falar de alma, de corpo, Não, mas é medicina e arte. Eu falei, consegue, de repente ele veio. O objetivo e o subjetivo. Eu falei, puta, fez arte. Você fez arte, irmão. E é exatamente isso. Gente, esse nosso encontro, ele vocês vão começar a entender cada vez mais aqui, que a medicina tem um lado muito objetivo, né? Como a gente conversando, a gente costuma dizer, a medicina não é um lugar onde você pega um coração e fala, pô, vamos tirar do lugar aqui e ver o que vai acontecer? Não. Então ela tem um pragmatismo, um objetivo de... Quando a gente fala em erro na medicina, o Diogo me passa muito isso, é a morte, é o fim, tudo não pode acontecer, tudo pode acontecer menos o erro, porque se ele está lidando com uma máquina viva, né? E aí essa nossa troca começa a nascer nesse sentido. Eu levo um lado pro Diogo de, peraí, vamos experimentar aqui, parar e analisar, para ver o que vai acontecer. Né? E aí a gente começa a falar de um lado objetivo, essa medicina que tem que ser pragmática realmente, porque senão as pessoas morrem, e a arte, que é um subjetivismo de tentar encontrar algo além. Né? E aí a gente consegue ter uma ideia de alma, uma ideia de transcender com os sentidos que a gente tem no corpo. E aí, voltando a esse assunto do seu professor, que falou que quem gostasse daquela imagem teria uma certa psicopatia. Você sempre foi cagão para ver sangue, né? E exatamente. Gente, o Diogo, uma vez ele estava descrevendo uma cirurgia para mim. Já que o tema é resenha, né? Toca essa resenha aí. A gente estava no Jardim das Delícias e ele estava descrevendo uma cirurgia. E eu sempre vou me interessando cada vez mais pelo assunto. E aí ele estava falando do cimento cirúrgico, que é algo que endurece, enrijece, emenda o osso, e não sei o que. Ele falando de uma manobra que ele faz com o dedo para passar no osso com cimento, que é um escultor. Isso é uma escultura, mas muito pragmática. E eu imaginando aquilo, isso, gente, imagina carne aberta, né? Ali, veia, não sei o que, e um osso e o cara trabalhando ali. Eu, visualmente, quando comecei a imaginar isso, eu comecei a passar mal. Eu falei, Diogão, por favor, parou, por favor, Eu lembro passando disso. mal.
Tinha um outro amigo, lembra? O Túlio estava com a gente, ele foi pegar água, eu deitei lá no jardim, no branco, suando frio. Eu falei, Jesus do céu, o que está acontecendo? E aí, de repente, ele me contou essa história do professor e me revelou que já desmaiou também. Aí eu falei, caramba, que incrível, porque a gente não tem esse contato com a medicina para entender que isso é normal, né? Mas que isso também é tão necessário quanto qualquer outra coisa, porque para a gente conseguir viver, a gente tem que estar com a nossa máquina, né? O nosso templo muito bem. E quanto mais a gente começa a conhecer o nosso templo, a nossa máquina, o nosso corpo, mais fácil fica da gente resolver problemas, cuidar dele, né? É igual como ter um carro. Se você não sabe nem onde é a bateria, quando acabar a energia de um carro, você não vai saber de nada. É a mesma coisa com o corpo. Aconteceu alguma coisa que não vai saber de nada. E aí, nessa onda, o Diogo foi e me convidou para participar das reuniões. De uma boca livre. De uma boca livre. Na real, eu fui nesse interesse. No fogo de chão. Uma boca livre no fogo de chão, uma reunião de cirurgiões, especialistas de joelho. E aí eu falei, será? Eu falei, quero, vamos lá, vamos ver. Fui, né, claro, interesse na carne ali, mas eu fui como curioso. Ele falou, eu falei, Diogo, eu vou desmaiar, beleza? Tranquilo? Não, pode ir. Eu falei, é muito provável que eu desmaie, porque eu vou começar a ver vídeo de cirurgia e as pessoas estão ali debatendo novas técnicas, o que está sendo utilizado naquele momento. É uma reunião entre uma picanha incrível. E outra. Aí na primeira vez, quando chegou a picanha, eu não comi. Chegou com a carne, eu não comia e não olhava. Assim, eu olhava de vez em quando, o cara falando e ficava ali, aí ficava imaginando uma música, um show, aí eu pintando, porque eu não queria estar ali. Na segunda vez eu falei, beleza, já consegui olhar algumas vezes e comi um pedaço de carne. Na terceira, eu já estava olhando, comendo carne. Na quarta, eu já estava trocando ideia com a galera. Peraí, dando dica. Como é que a gente faz a prótese de joelho aí? Entrou o filho do técnico da seleção, não, o filho do médico da seleção. Guilherme. Eu falei, cara, mas peraí, como é que o joelho do jogador, ele não pode dar problema, o cara viveu 20 anos numa, sei lá. O Fessal começou a dar aula por cirurgião de joelho, e aí, meu irmão, o nego começou a olhar para mim e perguntou assim, quem que trouxe esse cara aqui? Isso foi muito interessante, porque era um artista, quando eu falo, voltando àquele papo do começo, quando você fala de um artista, em geral, né, tem-se essa ideia. O artista é o cara que vive livre, é o cara que está livre de tudo, não tem preocupação nenhuma, e os caras, beleza. É esse cara, o artista aí. Quando a gente começava a falar, e aí o Diogo também, já com outro sentido de arte também, de medicina, e uma troca ali de ideia, eu falei, tudo mudava, né? As coisas começavam... Na real, a moral da história aí é que você começou a educar os seus olhos, a dessensibilizar os seus olhos, tentando olhar aquelas imagens como, caramba, os caras estão fazendo bem a uma pessoa. Total. E não do tipo, ai, tadinho, entendeu? E eu comecei a dessensibilizar os meus olhos, a educar a minha visão, a entender que aquilo pode me trazer uma coisa muito boa, que são as obras de arte. E essa forma de educação visual é que faz o ser humano evoluir. O Vergara usou um termo também, vou ter que copiar ele de novo. Por que a gente tem que apreciar sempre o pôr do sol no arpoador? Não que não seja lindo, mas caramba, tem tantas obras de arte tão incríveis quanto do pôr do sol do arpoador, que a gente tem que abrir os nossos olhos e enxergar. Eu pensava, caramba, eu sou completamente apaixonado nessa obra de arte que o Fessal fez com cartões de crédito, né? E aí eu comecei, não, por que eu não posso ver as outras? E aí vi que realmente é incrível, é muito, muito bonito mesmo. Exatamente. Eu vou tentar ser pragmático, né? Me inspirando em você para falar, né? Fazer mais uma vírgula sobre isso. E, real,
quando a gente para observar uma obra, você está treinando os seus olhos. Quando a gente para Aham, ouvir uma música, são os ouvidos. Quando a gente para falar, é o som que a gente está produzindo, é a cabeça que está pensando. Então, gente, a arte não é para enfeitar parede, não é para deixar coloridinho. Ela é para aham, aguçar os seus sentidos. Então, observe mais, dedique mais o olhar a observar uma obra e converse com ela. O que que eu sinto em relação àquilo? O que que o artista fez e está querendo me dizer? E aí o diálogo começa a acontecer, que é talvez esse sentido, né? A gente não pode falar que é melhor, pior, mas no mínimo muito interessante, né? A gente aham. conseguir, né? E Hoje, a arte, pessoal, te interromper rapidinho, a arte aí por favor. no ateliê, você entra no ateliê sem música e depois entra com música. É outro clima. E quando Então, bota churrasco? é, Arte é churrasco. incrível. Mas às vezes a gente pensa, né? Arte é quadro, Aham. escultura. Mas não, arte às vezes é um clima que você causa, um ambiente, uma música. E eu fico tentando fazer essa analogia com a minha profissão. Aham. Quando uma pessoa está mal, qual é o objetivo da pessoa que está mal? Ficar bem, óbvio, né? E aí ela entra no hospital. Energeticamente falando, vou fazer uma pergunta para você: o hospital te traz coisas boas? Nem ligar. Quem que liga feliz para o hospital? Eu vou lá no hospital rapidinho fazer uma consulta. É É difícil. isso. Então, assim, a gente tem umas ideias assim que às vezes a gente acaba sendo taxado como utópico, né? Aham. Mas eu acho A que eu nossa e ideia é você, utópica, né? é, eu acho que a nossa ideia, que a gente já conversou, de criar um ambiente energeticamente favorável a você se curar, para as clínicas, para o hospital, vai ser o futuro, entendeu? Por que que a Exatamente. medicina está aqui e a arte está aqui? Por quê? Está errado. Medicina e arte tem que estar aqui, ó. Uma complementando a outra, uma suprindo a outra. Não tem que ser divisão, não tem que ter divisão, entendeu? É o corpo Porque, alimentando a alma e vice-versa, a alma o exatamente, corpo. elas Não... são complementares. E aí eu Aham. estava estudando para essa live, para esse ao vivo, e eu estava tentando achar motivos por que que isso acontece. O motivo principal que eu tentei justificar por que nós médicos às vezes somos distantes da arte e menos sensíveis, eu Aham. acho que a gente lê tanto, a gente estuda tanto, que a gente acaba ficando, eu vou usar um termo que eu uso muito, engessado nas friezas das palavras dos livros. E a gente acaba perdendo essa sensibilidade de criar um ambiente adequado numa clínica, por exemplo, que não custa nada você botar um sonzinho ambiente no seu consultório, na sua clínica. Não custa nada você criar um ambiente numa sala de recepção onde o paciente se sinta bem. Pô, meu irmão, quando eu chego no hospital, eu olho para o lado, eu não vejo tudo parede branca, cadeiras Fria. pretas, frio. Se eu cheguei mal, eu vou sair pior ainda. Entendeu? Então, essa ideia que a gente vem conversando, assim, de ter uma clínica conceito, é incrível. Eu, por exemplo, preferiria ir numa clínica que tem uma musiquinha ambiente, uma obra de arte, uma escultura, ficar lá, eu ficaria esperando 1 hora o médico tranquilo, sem reclamar, Muito entendeu? bom. Gente, essa ideia, quando a gente falou, começou a falar dessa resenha que o Diogo Ó, meu já primo deu. Nando tá lá da Holanda, mandar um Ei, beijo que para ele, meu pai maravilha! também. Seja bem-vindo, Darlis. Ei, maravilha. Só gente boa. A gente Essa a estava. história do meu pai eu tenho que contar, hein, pessoal? Me Ah, por lembra? favor, por favor. Daqui a pouquinho a gente já Mas conta pode essa que falar foi aí. bem. E aí, essa ideia utópica que a gente, que a gente falou aqui, né, que é o que o Diogo já fez a introdução e colocou pontos muito importantes, é de que dentro dessas reuniões, né, eu comecei a ter umas provocações, a gente começou a ter essa troca de por que que a gente não tem obras de arte dentro do hospital? Por que que a gente não tem, né, a gente tem
N pesquisas que comprovam que se você tiver o A contato... Gláucia está falando isso, olha. A Gláucia O acabou de simples falar contato isso. com Que a maravilha Gláucia, essa interação, Gláucia é né? uma arquiteta. Se a gente tem uma obra de arte, ou eu estou falando de obra de arte, pode ser um filme, pode ser um Netflix da vida, pode ser qualquer coisa que esteja sendo exibido, pode ser uma peça teatral que está acontecendo em outro lugar. E aí, né, o pragmatismo da medicina já vem, não, mas não pode ter poeira, né? Não pode ter uma coisa física. Não precisa, hoje pode ser tudo digital. Um imenso telão de LED protegido por um... Opa, acho que caiu a conexão. Tá me ouvindo? Ah, voltou. A ligação deu Tá me uma ouvindo, falhada aí. Diogão? Agora voltou? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Show, tô ouvindo. A imagem vai dar uma picotada, mas importante esse áudio tá bem entendido. Tá ok? Opa. Conexão, volta. Volta, conexão, volta. Vamos mandar boa energia para essa conexão Tá me voltar. ouvindo? Diogão, voltei a ouvir. Pronto, beleza. Vamos lá. Você Boa. estava falando Então, vem sobre a ideia de levar a obra de arte, né, para dentro do hospital, né? Então, a gente sabe que isso é muito importante para o físico, para o sentido das pessoas, e isso faz com que ela melhore, com que ela tenha uma recuperação maior, né? Você uma vez estava me contando sobre níveis de serotonina quando eles estão mais altos, né? Como é que funciona isso? Só para a Pessoal, é o gente... seguinte, a Si Morgado está falando aqui também sobre os em ambientes que tem tratamento de quimioterapia, tem exposição de obras de arte. Cara, é muito incrível. Até o Wellington, que é psicólogo, acabou de entrar aqui na live, ele pode entender, ele trabalhou comigo no hospital. Quando você está num ambiente harmonioso, num ambiente energeticamente bom, você está se sentindo confortável, concorda? Você está liberando serotonina, que é o hormônio naturalmente te cura, entre aspas, do que você está sentindo. Isso é um passo à frente de quem está sentindo tristeza, concorda? Tá falhando a ligação ou não? Tá falhando um pouquinho, mas estou te entendendo. Você quer voltar a chamar? Tá. Não quer chamar outra, não? Voltou. Poxa, é uma pena essa conexão tá assim. Agora, tá voltando. Vai, pode falar. Então, a liberação de serotonina, que é o hormônio do prazer, de sensação de felicidade, ela naturalmente ela vai te dar um passo à frente em relação à cura. Tem um estudo que, mais uma vez, eu estava lendo para poder entrar com algum conhecimento aqui no ao vivo com você, e tem um estudo que mostra que no CTI, 70% das pessoas que entram no CTI... Está me ouvindo, pessoal? Tô te ouvindo. A imagem tá horrível, mas tô te ouvindo. Essa informação então, é tão importante. 70% das pessoas que entram no CTI, os doentes, eles falecem, infelizmente. Os outros 30% que sobrevivem, eles são sobreviventes às custas de um bom suporte clínico. E dentro desse artigo científico publicado no PubMed, ele fez uma pergunta, uma reflexão, na verdade, de quantos por cento dentre os 70% poderiam ser salvos se eles recebessem algum motivo de felicidade para viver. Tá me ouvindo? E aí... Tô te ouvindo. Eles mesmos interrogavam a forma como era feita a abordagem no CTI. O paciente entra, é trocado de roupa, é monitorado, colocado aqueles botões no peito para poder monitorar a frequência cardíaca. Muitas vezes o paciente intubado, só que os pacientes que não eram intubados, eles ficavam numa posição fixa na maca, tá? Recebendo medicamento por tantos orifícios,
E eles se perguntavam, caramba, por que que eles não sobrevivem se a gente dá todo o suporte clínico? E eles começaram a trabalhar em cima desses 70% que faleciam. Aham. Não tem estudo ainda do quanto dá para sobreviver, mas a mudança do ambiente, só de você trazer alegria, por exemplo, você não precisa botar um quadro no CTI, até por conta das regras da Anvisa, que Aham. não é permitido, mas você consegue projetar uma imagem no teto. Se ele tem que olhar Sim. para cima, projeta um filme no Bota um teto. telão de LED, né? Bota um As telão, soluções, né, atuais são muito, muito avançadas para isso, né, para levar porque esse a gente conteúdo. não pensa que um dia a gente pode estar no lugar deles. Se eu tiver que ficar no CTI 7 dias olhando para o teto, meu irmão, eu não vou ficar bom nunca. Eu vou ficar maluco, entendeu? Então, que traga motivos de felicidade para esses 70% ver razões para viver, entendeu? Eu acho, Isso é uma diferença. Pode falar, perdão. eu acho que a gente, a gente faz muito, a gente está muito engessado no que o livro diz. Sim, Ah, a poeira que vai trazer do projetor que vai causar a projeção na imagem pode causar uma pneumonia bacteriana. Ah, tá, mas e a felicidade que vai liberar serotonina, que vai ativar os receptores de melhoras de frequência cardíaca, que você vai precisar de menos doses de medicamento para conseguir aquele resultado? Calma aí, entendeu? Você não exato. precisa Então, pensar muito. estamos falando de como a arte mexe com a máquina e como essas relações fazem parte uma da outra e são tão importantes, né? Isso que você Quem acabou de sabe um falar dia a agora. gente não vai conseguir fazer isso, hein? Hã? Exatamente. Imagina. Esse projeto acho que não é tão utópico, né? Mas é uma coisa muito interessante já para, de repente, quem tiver pessoas que conheçam, investidores, cabeças pensantes desse mesmo sentido, né? Esse hospital é uma coisa viável, pode ter um jardim de esculturas, pode ter um telão, não precisa ter uma obra de arte, nem é um telão frio, atrás de um vidro, né? Você deu É. o exemplo do A Hospital Sandra São disse aqui, ó, Vicente. ar de casa, um quadro, cores, um aconchego, é isso. Você Aham. tem que criar. Olha, pessoal, o que a gente mais vê no hospital é uma das perguntas que a gente faz clássica: como está o seu intestino? Aham. Doutor, meu intestino ele funciona normalmente bem, mas é só quando eu estou em casa. Quando eu saio, não funciona bem. Por quê? Porque o aconchego da sua casa, você está longe do aconchego. Então, que você consiga trazer o aconchego da sua casa o mais próximo possível dentro do hospital, entendeu? Eu acho que criar formas de você conseguir ter motivos de felicidade, ter alegria, sem você dar muito remédio, sabe? Aham. Diogão, tem muita gente comentando aqui. A Sheila falando que tem um laboratório em BH que tem enormes obras de arte, sempre ia fazer exames. A Consuelo falou que percebeu isso no tratamento dos irmãos que ela perdeu. Ah, existe uma teoria que eu gosto muito, a destruição criadora. Tem vários comentários, é muito interessante como isso traz, né, a gente para o mundo, isso traz a gente para uma realidade que a gente fica nessa ideia de que quando você começou, que achava que arte era uma loucura, me leva para dentro da medicina, eu que achava que essa área não tinha nada a ver, que eu nasci sem o dom. E aí, quando você me falou que isso não é dom, isso não, quer dizer, o dom não, nasci sem essa habilidade de ver sangue. E quando você me Aham. falou que isso Isso é não é treino. natural, isso é um treino, como a arte. Gente, eu nasci também sem saber desenhar nada. Meu desenho era um desenho de criança ridículo. E aí A eu minha mãe, fazia. a minha O mãe tá meu aqui ao desenho era vivo. ridículo, né? É, Aham, minha mãe tá aqui ao vivo. Eu dizia quando eu era criança que eu queria ser médico de band-aid. aham. Queria ser Como- médico de band-aid. Por que eu queria ser médico de band-aid? Porque eu não queria ver sangue, entendeu? Aham, Aquele cortezinho no máximo ali, botou o band-aid e acabou. Se complicar muito, eu meto o pé e vou embora. Hoje sim. eu sou cirurgião do trauma, né? Do que mais E chega de. Pô, o que você, que é você isso? Isso é foi, treino. fez a sua
residência no Miguel Couto, né? É um dos hospitais mais que tem mais Um dos coisas é a diferentes maior chegando residência da América Latina, né? A maior emergência da América Latina é o Miguel Couto. Aham. E tem uma história engraçada. Há uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu fui me candidatar à vaga de Médico Sem Fronteira, Aham. Essa é muito maneira. Você é pesquisado, você é informado, né? Você é pesquisado de todas as te viram do avesso. Eu achava que era basta, eu quero ser Médico Sem Fronteira e vai, porque como voluntário, né? E aí Aham. teve um médico da Bélgica que ele veio conversar comigo e tinha um psicólogo brasileiro do lado, para saber se você aguentaria viver sob pressões, né? Ver situações graves e manter o equilíbrio, né? A tranquilidade de poder resolver aquele problema. E aí ele perguntou para mim onde que eu fiz residência. Aí eu falei, residência no Miguel Couto. E aí o cara, o psicólogo falou assim, irmão, esquece. O que tem de raro no Miguel Couto é raro no mundo inteiro, pode contratar. Então, Incrível assim, isso. Incrível. é uma coisa assim, que eu, como criança, que pensei que fosse ser médico de Band-Aid, à medida que eu fui educando os meus olhos, eu vi que eu poderia ser mais do que isso. Da mesma forma que eu posso ser mais do que um mero observador de quadro da Mariane, né? Eu Exato. posso observar outras formas de arte. E aí, pensando na minha história, eu fiquei lembrando do meu tio, o Paulo, que é grande, ele era um grande artista, ele é um desenhista, projetista, roteirista de peça de teatro, e ele fazia quadro também. Aham. Meu tio faleceu em 2010, em dezembro, e eu estava lembrando disso. Caramba, meu tio deixava uns quadros muito interessantes na casa da minha avó. E aquilo, na verdade, os traços do meu tio eram um pouco fortes demais para uma criança. Uhum. Eu lembro de um quadro que ele fez com Jesus Cristo crucificado com uma nota de $1. E aquilo ficou assim, caramba, Interessante. Muito. muito forte, né? Mas era a comunicação que ele queria causar com o Uhum. observador. Hoje eu observo isso. Às vezes isso pode ser forte para você, pode não ser forte para outras pessoas, mas a comunicação que ele queria causar talvez seja as pessoas estão sendo crucificadas pelo próprio dinheiro, entendeu? É. Então, E é uma aí, obra de arte. Assim, aliás, a minha família tem muitos artistas. aham. Eu hoje me considero artista da reconstrução humana, mas vamos fazer jus Total. aqui. A tia Vera, artista da classe de sala de aula, está aqui Aham. também. Tia Sônia, artista também da classe da sala de aula. Ela, pô, minha tia Sônia é incrível, uma das pessoas mais equilibradas que eu conheço. Tem o dom da palavra divina que é espetacular. Isso é incrível. Queria que minha avó visse essa live também. Que Se o maravilha, vamos pessoal de mostrar. Teresópolis estiver aí, pode mostrar para ela. Minha prima Aline entrou agora. Muito bom. Essas maneiras de Lara. provocar os sentidos da vida através de... A arte nada mais é que um objeto que leva a gente a essa reflexão. Então, essas provocações são muito importantes, como essa nota de $1. Isso é um tipo de provocação, de fazer você ter uma reflexão e dialogar em cima disso, né? Para talvez chegar Uhum. num outro sentido, talvez melhor ou pior, mas pelo menos ter uma movimentação dentro desse assunto, dentro dessas áreas, né? Pessoal, Isso... Ah, a Gláucia disse aqui, Michelangelo é visto no teto da Capela Sistina. É bom lembrar também do Leonardo da Vinci, que ele foi o sim, maior, ele foi dos artistas de todos o que mais dissecou corpos humanos. E ele incrível. reproduzia isso em livros que hoje ainda são estudados no primeiro período da Faculdade de Medicina. Exatamente. Então, a arte tá sempre ligada. O que eu consegui ter ao máximo, o que eu consegui extrair, o que eu estou extraindo, o que eu estou vivendo e dialogando ao máximo com essa troca que a gente tem, é de entender cada vez mais que a provocação que eu tenho até sobre isso é: vamos perder o medo de entender essas questões humanas do corpo.
né? Gente, hoje é inacreditável, eu não consigo imaginar isso. O Diogo, quando faz uma cirurgia, ele me manda foto da galera e aí a gente fica analisando. Eu fico até brincando com ele, pô, dá um ponto lá, faltou um pino ali. Anteontem, um grande amigo nosso, Fabrício Brano, caiu de bicicleta, quebrou, fraturou a coisa aí, e a gente já estava trocando ideia sobre como vai ser. Aí quando ele mandou a foto do pino, eu falei, cadê, como é que foi a cirurgia? Daqui a pouco estou vendo o braço do Brunner. E a gente analisando isso de uma forma muito... Isso é muito interessante. Eu nunca imaginei E que eu hoje conseguiria ele olhar. quebrou na segunda. Ele quebrou na terça e hoje ele me mandou Foi um vídeo mexendo o punho. Olha isso, cara, é incrível. E quanto mais a gente começa a conhecer isso, entender e aceitar, e é como o Diogo falou, é um exercício, é uma forma de você, quando sentir alguma dor ou qualquer coisa dentro dessa máquina, você vai conseguir chegar de forma mais clara até para ser atendido, né? E vai conseguir se consertar de forma mais rápida, como o Brunner, que já está mexendo o punho, e novamente vai estar voltando a mexer com os sentidos, né? A gente começa a falar mais de arte, de como as coisas se ligam dentro da vida. É muito interessante. Eu confesso que eu sou imensamente Essa grato parte de... por todas as resenhas, as ideias e as relações, e como você me fez enxergar de uma forma completamente diferente a medicina e de como a gente consegue levantar essas provocações dentro do meio da medicina, que é por que a gente não leva a arte, como a gente vai levar a arte, e eu tenho certeza absoluta que nessa vida ainda a gente vai conseguir chegar nós vamos entrar nesse hospital onde vai ter arte, onde tudo vai ser diferente, onde as pessoas vão ligar e ficarem felizes ao ligar e já começar o tratamento numa ligação só de receber um carinho da pessoa que está do outro lado do telefone, né? Eu acho que isso já é um tipo de tratamento, até na hora dela ir embora, né? Então, sem dúvida, essas provocações, essa maneira e esse universo que veio abrir através da medicina para mim e também completamente intrínseco dentro da arte, foi incrível. Obrigado por isso. Obrigado, irmão. Pô, de coração. Pô, obrigado você, irmão. Já está acabando? Você está querendo se Então, despedir, estamos não? acabando. Temos 3 minutos, Faz isso irmão. não, pô. Passou rápido, né? A gente não falou tudo que a gente queria falar. Beleza. Tem muita coisa ainda Posso dar, interessante. então, aqui meu Vamos, depoimento final? por favor. Mais um depoimento, digamos assim. Não vamos colocar nada como final. Mais um depoimento. De repente, Mais um. daqui a pouco, né? A Fernandinha falou há pouco Diga lá. tempo que a arte cura, né? A arte cura. É bom falar essa frase assim. Batata. Pô, irmão, na verdade, eu só tenho a agradecer aí o sentimento de gratidão que eu tenho por você, de ter me chamado aí para esse seu ao vivo. Você sabe o quanto que eu torço aí pela sua carreira. Sou fã número 1. E você sabe Recíproco. E você sabe o quanto que eu sou cabeça dura também, né? Certas coisas assim a gente bota na cabeça, e a gente estava conversando sobre isso há pouco tempo, sobre as pessoas colocarem na cabeça dela que eu sou assim e não vou mudar. E é muito difícil ser diferente disso, né? E aí eu estava lembrando da história do meu pai, vou tentar falar no finalzinho, do meu pai chegando em Santa Teresa. Para quem não sabe, eu morei no Rio, em Ipanema, no cantinho lá no Arpoador. Então, vivi vida de playboy. Realmente, vivi tudo do bom e do melhor. E aí, quando eu conheci Fessal, eu vi que, caraca, Santa Teresa era incrível também. E aí, o que eu queria? Trazer as pessoas que eu gosto para conhecer esse lugar. E aí, quando o meu pai subiu Santa Teresa, na virada assim do túnel, já começa a ficar meio feio. Ele olhou para minha mãe e falou assim: mano, onde é que nosso filho foi se meter, hein? Rapaz, na hora que ele chegou lá no ateliê, lá fora eu olhei, eu conheço meu pai, né? Ah, meio esquisito. Tá. Eu falei: filha, você gosta daqui? Eu falei: pai, isso aqui é incrível, entra aqui no ateliê. Quando ele entrou, pessoal, você viu, né? Meu pai emotivo, olhou assim para aquilo. Caramba, que lugar incrível. Meu Deus, Vânia, isso aqui
Isso aqui é incrível. Então, assim, para você que está assistindo essa live, o recado final que eu te dou: dê experiências, dê oportunidades de você de conhecer novos lugares. E conheça o Ateliê do Fessal. Esse lugar é incrível, é uma baita de uma experiência de vida. Que honra, Você que conhecer esse honra, que lugar honra, irmão. e E conheçam você mais esse médico vai com alma. Vai cair, temos 4 segundos. Irmão, que honra, evoluir. Um que beijo, um honra. beijo.